Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos aqui no torneio Magnus Carlsen jogando, galera, aqui contra Anand, contra Nakamura, grandes jogadores. A gente vai ver partidas incríveis aqui depois e mostrar quem é que tá jogando aqui esse torneio, tá bom? É o Casablanca Chess 2024, partidas rápidas, 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo por lance. Magnus Carlsen tem as peças brancas, contra ele, o jogador contra o qual Magnus Carlsen se tornou campeão do mundo pela primeira vez, o campeão do mundo Viswanathan Anand. Vamos dar uma olhada então, que essa partida ela é muito legal e ela é curta, hein? Como é possível isso? Vamos ver. Peão do rei foi jogado, os cavalos são desenvolvidos, abertura italiana. Não é muito comum ver isso daqui, pelo Carlsen ele costuma jogar mais a Ruy Lopes. E o Anand, jogador tático, como sempre, ele tem essa característica, ele é o tigre de Madrás, ele é um jogador muito feroz taticamente, já vai para a variante Jocopiano. A gente tem algum problema no registro dessa partida, porque os tempos não são atualizados até o lance 8, sei lá por aí. Mas tudo bem, Magnus Carlsen, meus amigos, ele vai pro Gambito Evans. Magnus Carlsen tirando onda. Rafa, isso daí tá parecendo vídeo de 1º de abril, cara. Eu nem sabia que o Carlsen ia jogar, muito menos que o Anand tá jogando e que ele vai fazer o Gambito Evans. Fala a verdade, não é 1º de abril, só que aconteceu agora no Casablanca Masters, Casablanca Chess. Casablanca Masters? De onde eu tirei isso? Casablanca Chess 2024, meus amigos. Bora lá! O Anand aceita o desafio, segue com o Bispo por. C3 foi jogado. Rafa, até agora eu não tô acreditando que é verdade. Eu juro, não é pegadinha. Aconteceu agora. É aqui, ó, dia 18 de maio. É hoje que você tá vendo esse vídeo, ou se for outro dia, é recente. Bispo A5 foi jogado. A linha principal também é possível bispo aqui em E7. E o Carlsen faz o roque. Anand segue com dama em F6, preparadíssimo para o que está acontecendo. Temos aqui D4 pelo Magnus Carlsen, cavalo de G em E7, o melhor lance da posição. E aqui bispo G5, já incomoda bem, dama atacada. Sai para casa de D6 com pressão no peão central e o Carlsen vai para loucura. Agora com dama B3 ameaçando em F7. Anand faz a proteção, o melhor lance é o roque. E o Carlsen traz a torre para a coluna D. Até aqui tudo parece muito bom, o Anand joga o melhor lance, bispo B6, coloca uma forte pressão no centro. E o Carlsen segue com o lance cavalo A3, desenvolvendo peça, até aqui tá legal. O Anand poderia, na melhor das possibilidades, tomar esse peão e seguir com dama G6, por exemplo, atacando o peão central. E aqui, galera, pode ser, um monte de coisa pode acontecer, os computadores dão como uma posição com igualdade. As pretas conseguiram de alguma forma colocar alguma pressão também. Mas o Anand vai para uma outra ideia bem natural. Cavalo A5, ataca a dama, ataca o bispo, isso só pode ser bom. E na verdade tá equilibrado até agora. E o Magnus Carlsen joga com dama em A4, mantém 2 vezes a proteção do bispo. Seguimos com cavalo de E em C6. O cavalo fica meio sem volta aqui, mas não é um problema, não tem nenhum peão para atacar ele tá protegido por meio mundo. Por isso o Magnus Carlsen segue simplesmente com o peão toma. E aqui o Anand vai para essa ideia de jogar o lance dama C5. Mais uma vez, talvez aqui os computadores apontam que o lance dama G6, talvez nessa posição, pudesse ser um pouco mais preciso. Seguindo, por exemplo, com cavalo por C4, bispo C5 e por aí vai. E apesar das pretas terem um peão a menos... Ah não, aqui o material está igual, né? Olha que bom que tem essa barrinha aqui, o material igual. Já ali bati o olho e falei, opa, já estava falando besteira, não tem material a menos não. São 7 peões para cada um. Por isso, meus amigos, seria possível jogar com dama G6. Mas Anand, neste momento, segue com o lance dama C5, que só pode ser bom. Aparentemente esse lance é bom, porque coloca pressão aqui no bispo, a dama tá amarrada na defesa, tem uma pressão aqui em F2, não parece um lance excelente? Magnus Carlsen fala, isso aí é porcaria, leva essa. Torre D5, in your face, calma. Magnus Carlsen, dama por F2 seguiu na partida. E o Carlsen fala, mas tudo bem, rei H1, e agora? As brancas estão bem aqui. O Anand fala, mas não tá me ameaçando nada. Vou seguir aqui com dama B2, simplesmente ameaçando aqui capturar a torre. Já vi que não é seu dia. Carlsen segue com torre B1. O Anand está se sentindo ambicioso nessa partida. Segue agora com dama por A3, com uma ideia bem interessante. Eliminando o defensor de C4. Aqui o Anand já entendeu que a coisa tá complicada. Ele poderia tentar tirar a dama, por exemplo, para F2, né? Poderia seguir dessa maneira, talvez torre F1, talvez poderia seguir
com essa confusão, né? Eu nunca vi um negócio desse aqui na minha vida, né? Isso aqui, todas as peças no canto aqui da ala da dama. E aqui, enfim, já fica difícil, né? Por exemplo, dama por C3, torre C1, né? Uma linha absurda aqui, onde a gente quase não consegue entender nada do que tá acontecendo aqui. Se a dama vai escapar pra onde? Que a dama fica presa no final dessa bagunça, né? No final dessa confusão, a dama do Arandi ficaria presa, né? Então nem dama F2 adianta. Por isso ele vai pro melhor lance segundo as máquinas, que é dama por cavalo. Sacrificando a dama, o Magnus Carlsen aceita pra capturar aqui em C4. E queira ou não, dama atacada e tudo. Carlsen segue com dama em A4. E agora, talvez colocar o cavalo de 6 aqui em A5 seja a melhor chance aqui do Anand. Apesar da confusão das peças, a gente fica pensando, isso não pode ser bom, né? Mas aqui o Anand vai para um outro lance, faz aqui o lance cavalo em E3. Por enquanto atacando a torre, o cavalo está protegido. E o Magnus Carlsen vai para uma finalização bem interessante. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Magnus Carlsen, vale a pena. Na verdade, ele finaliza aqui a partida daqui a 2 lances. E eu espero que você tenha encontrado. Eliminando o defensor aqui do Bispo. É isso, que partida maluca, né? Com a torre atacada. Magnus Carlsen segue com torre por B6 capturando. Notem que o peão de A está cravado. Notem que o cavalo perdeu a sua defesa. Anand segue com cavalo por torre, parece que salvou tudo, mas simplesmente depois de torre por C6, meus amigos. Que partida maluca. Viswanathan Anand abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vitória aqui do Magnus Carlsen. De fato, assim, as máquinas aceitam tudo, né? Tá falando que tá só 1.6 aqui de vantagem se jogar B5. Cara, B5 é um lance um tanto quanto surreal, né? Deixa eu apagar esse lance aqui e inserir como continuação, pra gente poder puxar também o relatório. B5 é um tanto quanto surreal, né? Aí aqui seguiria com dama C2, e aí teria cavalo E3 aqui. Que mentira é essa? Aí primeiro cavalo E3, por que não peão por torre direto? Pra deslocar o bispo pra uma posição menos favorável e depois tomar. É coisa de máquina, né? Mas se for olhar a questão material, 2 torres por uma dama, né? O bispo mata com o bispo. Tudo bem, as brancas têm um cavalo a mais, mas as pretas têm peão a mais. Então, um peão com 2 torres levemente superiores à dama. Aqui a questão material daria um pontinho só de diferença, né? Mas o Anand entendeu que não queria jogar essa posição aqui contra o Magnus Carlsen, né? Vamos dar uma olhada na precisão aqui. Vamos puxar aqui o relatório do chess.com. Deixa eu melhorar aqui o layout do relatório pra gente ver a precisão aqui dos jogadores, né? Muito bem, melhorou aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. 94% de precisão, meus amigos, pro Magnânimo. Rafa, isso aqui, você é puxa saco demais do Magnus Carlsen. Desculpa, pessoal, não é puxa saco, é o melhor jogador da história. Ué, eu me encanto mesmo com as partidas dele, né? Agora é o seguinte, 94%, o Magnus Carlsen jogou com 2.850 de precisão com um lance brilhante, que foi o lance torre por B6. Vamos voltar aqui para nossa tela, torre por B6, lance brilhante aqui do Magnânimo. Agora é o seguinte, meus amigos, a partida foi legal. Aqui a gente tem contra o Amin Bassen, bora em draw, vamos pular e vamos para a partida do Naka. Aqui foi bora em draw, Carlsen tá de negras, ó. Saíram trocando todas as peças, ó. Troca aqui, não, ainda não. Jogou um F4 aqui, ó. Troca aqui, troca lá, troca no centro aqui, troca lá, vamos trocar lá. Aí eles foram realmente aqui pro bora em draw, né? Trocou peça, trocou mais um pouco, trocou tudo. O final até que eu vou falar, foi um pouco emocionante. Aqui o Amin, né, colocou esse peão na 7ª e tudo mais, mas aqui simplesmente trocaram. O Magnus Carlsen ficou com um peão a mais. No entanto, esse peão a mais não é possível ganhar esse final, né? Desde que as brancas saibam segurar bem. Por isso, meus amigos, um empate, um bora em draw, apenas para constar. Legal pro Amin Bassen aqui, foi um bom resultado. E agora nós temos a partida tão esperada. Ricardinho Nakamura contra Magnus Carlsen. Campeão mundial, Magnus Carlsen. Rafa, que heresia! Campeão mundial é o Ding Liren. Vamos lembrar que a partida é rápida, tá bom? Campeão mundial de rápidas é o Carlsen mesmo. Vamos lá. Partida de 15 mais 10. Ricardo Nakamura. Abre com o peão do rei E4. C5, siciliana. Cavalo F3, E6, variante francesa. O Carlsen adora. E aí ele joga com A6. E aí ele joga com dama C7. Será? Vamos ver. Ele sempre faz isso. Ou nessa partida ele não vai fazer? Vamos ver. D4 foi jogado. Peão toma, cavalo vem para C6. Cavalo C3 e aqui
D6 e não A6. Carlsen realmente tá jogando um pouquinho diferente aqui, hein? Tá surpreendendo o Naka. O Naka falou, ele quer me surpreender? Toma esse G4 grobiano na cabeça. Magnus Carlsen, o que é isso? Toma um susto aqui, joga um H6, dá aquela respeitada. Ah! Nakamura joga o H4 aqui, eu nunca vi um ataque desse. Ataque samurai aqui do Hikaru Nakamura. A6 foi jogado bispo G2. E o Carlsen segue desenvolvendo. Ameaçou até capturar esse peão. O Hikaru Nakamura fala, pode ir lá capturar, é todo seu, peão de H4, faça-me esse favor. E o Carlsen fala, não, vamos aqui, borenzinho, né? Não vou me comprometer com linhas ardidas do tipo bispo H4, cavalo por C6, seguido de sacrifício de torre. Era isso aqui que o Hikaru Nakamura queria, né? Aí capturava aqui em D6 e continuava com forte ataque aqui pra cima do Magnus Carlsen e tudo mais, né? Isso aqui é o sonho do Hikaru Nakamura, jogar isso daqui contra o Carlsen. Carlsen não vai cair nessa nunca. Joga aqui simplesmente cavalo toma. A partida segue com dama toma e agora E5, nada de capturar peão em H4. Dama volta para D1, bispo E6, segue o desenvolvimento de peças. Naka centraliza o cavalo, a torre vem para a coluna C. E aqui C3 faz a proteção do peão, dá liberdade para a dama poder jogar. Cavalo em F6 segue o desenvolvimento. Cavalo por bispo. Rei toma, que é isso? É o melhor lance aqui segundo máquinas. Dama também é possível, mas rei é bem interessante. Já dá mobilidade para a torre. Já faz a coesão aqui das peças. Bem interessante esse lance aqui do Carlsen, gostei muito. E já foge um pouquinho com o rei também, né? Porque tem uns ataques aqui chegando na ala do rei. Por exemplo, o G5 já foi jogado. Cavalo G4 jogado pelo Magnus Carlsen. Bispo atacado, volta para C1 e aqui H para o G5. E agora, F3 seria possível nessa posição. Primeiro expulsando o cavalo daqui e depois recuperando o peão em G5. No entanto, o Hikaru Nakamura vai para uma ideia diferente. Ele joga o lance bispo F3. E agora? Magnus Carlsen segue com dama D7, protegendo o seu equino. E aqui seguimos com o lance torre G1, adicionando pressão. No entanto, Carlsen vai para o fino. Cavalo H2. Carlsen, cuidado que esse cavalo aí daqui a pouco ele não volta mais. Bispo por G5 foi jogado pelo Naka, mas agora F6, esse bispo está atacado. Esse outro também. Bispo E3 e agora a torre de G. Torre de C em G8 faz a proteção do peão de G. E aqui H5 jogado pelo Naka. Cavalo por bispo foi jogado, dama toma e a dama vem para B5. Magnus Carlsen começa um contra-jogo na ala da dama. Hikaru Nakamura mais uma vez joga o lance bispo C1. O bispo começou em C1, já saiu e já voltou umas 2 vezes nessa partida, né? Ele quer sair de casa, alguém fala, volta pra lá, vai defender. Bispo C1 jogado pela segunda vez, mas ele começou em C1, então pela terceira vez ele tá nessa casa na partida. Bispo F7 foi jogado por Magnus Carlsen. Esse lance coloca uma pressão no peão de H5. São 2 ataques, apenas uma defesa. Torre faz a proteção e abandona. Calma, não deixa molhar o bico. E abandona o ataque aqui em G7. Dama em A4 foi jogado agora pelo Magnus Carlsen. Dama vem para casa de E2. A pressão no peão central está existindo. Nunca vamos esquecer dos... A gente quando joga assim um lance de dama, né? A gente fica vendo aqui, né? Opa, aqui, né? A gente não sei porque não olha aqui também. Aqui também tá atacado. E o Carlsen segue com D5, abrindo linhas. Peão toma, bispo toma, torre atacada, dá um passo pra frente. Dama volta pra casa de C6, com uma pressão violenta aqui, hein? Ameaça de checkmate. F4 foi jogado, dando a casa de F2 pro rei, tentando abrir linhas, tentando um contra-jogo. Carlsen segue com bispo F3. Dama dá um passo pra frente, agora cai o peão de H5, que loucura. Aqui nós temos trocas. F por E5 foi jogado, torre E8. Caraca, ameaçou ganhar a dama, né? Aqui, se peão toma fosse jogado, simplesmente rei toma. E aqui a torre está protegida por muita gente. E a dama cai. Por isso, dama G1 foi jogado, atacando aqui em G7. Carlsen segue com rei F7. Protege o peão, ataca o peão que está cravado. Bispo E3, torre por E5. E o rei agora desesperadamente tenta fugir. Carlsen segue com dama D5 cheque. Notem que por enquanto o Magnus Carlsen tem um peão a mais só, mas a pontuação aqui dos computadores já dão 8 pontos de vantagem aqui pro Carlsen, por conta do rei exposto, né? Falta de cooperação entre as peças, esse aqui não jogou. E depois de rei C1, Magnus Carlsen vai para uma finalização muito bonita. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o arremate aqui do Carlsen, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado. É isso mesmo, torre por E3. E nessa posição, Hikaru Nakamura abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vitória
do Magnus Carlsen. Uma possível continuação aqui seria Dama por Torre, mas aqui Dama D1 entregaria checkmate, né? A gente pensou, Dama D1 vai ganhar a torre, né? Aí você fala, opa, peraí, é aquele cheque que você dá sem querer e você fala, caramba, é mate, que sorte, né? Não, aqui não foi sorte, não. Aqui o Carlsen certamente calculou. Nas nossas partidas acontece esse mate com sorte que eu sei, eu conheço você, eu também sei que eu faço isso também. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, aqui ver a precisão dos jogadores, hein? Vamos lá, dei uma deslocada aqui no layout. 92% de precisão para Magnus Carlsen, 81.1 para o Hikaru Nakamura. Magnus Carlsen jogou mais uma vez para 2.800 de performance, conseguiu essa vitória e tá na liderança aqui, hein? Vamos trazer aqui, ó, aqui a tabela, né? Por enquanto, Magnus Carlsen com 2,5 pontos, Nakamura 1,5, o Bacen com 1 ponto, o Anand também com 1 ponto. E são só esses 4 jogadores, né? Eu achei curioso que meteram o nome aqui da Alisa Galimova, Karpov e Kasparov. Seria muito bom se fosse verdade, né? Puseram aqui o Xijun e até meteram o Chigorin e o Steinitz aqui. Tá dando pra ver aí na tela? Deixa eu ver se tá dando aí. Olha lá, meteram o Chigorin e o Steinitz, que já só se foi. O Steinitz não era ele que jogava com o telefone, com o Divino, sei lá, tinha umas histórias assim. Vai ver que é isso então. Vai ver que tá com aquele telefone pra outras dimensões aí. Meus amigos, a gente segue acompanhando. Esse eu realmente fiquei curioso aqui, esses nomes aqui nesse torneio. A gente segue acompanhando Capablanca. Não, Casablanca Chess 2024. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!